Olá, meus queridos amigos, meus queridos alunos do Everest, né? Nós vamos aqui continuar aquele assunto que nós não tínhamos finalizado durante o curso ordinário de Direito Civil e que nós, na última aula, né, decidimos concluir em uma aula gravada que vai ser disponibilizada no meu canal no YouTube, né? E vocês terão chance de assistir por completo, tá certo? E assimilar esse conteúdozinho restante, né, que ficou faltando aí sobre o tema, o último tema do edital do concurso de vocês, tá bom? Então, sem maiores demoras, para a gente poder vencer a nossa promessa, eu já vou compartilhar com vocês aqui o nosso assunto, né? Nós temos parado os estudos, meus amigos, nós temos parado os estudos a partir do artigo 1606 do Código Civil, certo? Nós tínhamos visto o registro de nascimento, né? Temos visto que ninguém poderia reivindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento. Vimos que o registro de nascimento tem uma presunção de validade em relação à filiação, certo? Sendo apenas possível o seu afastamento por meio de ação própria, ok? Então, após termos estudado tudo isso, nós íamos começar aqui o debate sobre o artigo 1606, que diz o seguinte, ó, a ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz. O que é que isso quer ensinar para nós? Quer dizer o seguinte, quem pode pleitear a prova de filiação é a pessoa que pretende ter reconhecido a sua paternidade, tá bom? Então, compete ao filho essa ação. É claro que se o filho é menor ou incapaz, os seus representantes poderão iniciá-la, né? Mas quem é o interessado jurídico na fixação do seu estado filial é o filho, portanto, a ação compete a ele, tá bom? Diz aqui o parágrafo 11 do artigo 1606. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgado extinto o processo. Então, é possível que a ação seja iniciada pelo filho que quer buscar o reconhecimento da paternidade, tá certo? Mas que por algum motivo o filho não possa dar continuidade, suponha que ele morra durante o andar da ação, durante a tramitação da ação. E aí os seus herdeiros poderão seguir continuando a ação que busca reconhecer a filiação. Tranquilo. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido, né? Nós já vimos que não há diferenças entre filho dentro do casamento ou fora do casamento. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunto ou separadamente. Artigo 1608. Quando a maternidade constar do termo de nascimento do filho, certo? A mãe só poderá contestá-la provando falsidade do termo. Ok? Então, o termo de nascimento, que é o registro de nascimento, ele tem uma presunção de veracidade. Quando a maternidade contestar o termo, quando a maternidade constar do termo, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo. Por quê? Porque o termo de nascimento, ele tem uma presunção de veracidade. Bom, meus amigos? Beleza. Artigo 1609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito, dois pontos, no registro de nascimento, uma possibilidade, o pai que teve o filho fora do casamento poderá fazer o reconhecimento já no registro de nascimento, poderá ser feito por escritura pública ou por escrito particular, a ser arquivado em cartório, poderá ser feito por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, e poderá ser feito por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto único e principal do ato que o contém. Porque, às vezes, o indivíduo está debatendo uma mesma ação, por exemplo, alimentos e reconhecimento de paternidade. Então, se o pai reconhecer o filho nessa ação de alimentos, ele já será válido.
tá bom? Mesmo tendo sido um filho fora do casamento. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento. Ou seja, a pessoa pode ter o reconhecimento da paternidade de seu pai, mesmo antes de nascer, ou mesmo após o seu falecimento, desde que ele tenha deixado descendentes. Beleza. Por quê? Porque o objetivo é garantir o direito fundamental à filiação, o direito de personalidade de filiação que todo o ser humano tem de saber quem é o seu pai e a sua mãe. Certo? O reconhecimento dado não pode ser revogado, né? Nem mesmo quando feito em testamento. O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro, né? Ou seja, se eu tenho um filho fora do meu casamento, e eu reconheço esse meu filho, a minha esposa não é obrigada a aceitar que ele venha residir no lar conjugal, ok? Para que ele venha residir no lar conjugal, a minha esposa precisaria consentir, joia? O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu. E, se ambos o reconhecerem e não houver acordo, sob a de quem melhor atender os interesses do menor. Lembre que nós já falamos na aula passada também o seguinte, que sempre se vai buscar a busca de atender o melhor interesse do menor, tá certo? Pois o menor é que está sendo protegido pelo ordenamento jurídico. Tranquilo, meus amigos? Beleza, professor, estou entendendo sim. Então vamos para cima, vamos para cima. Artigo 1613. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento de filho. Você não pode reconhecer o filho sob condição ou a termo futuro, né? Que é um evento futuro incerto. Nós vimos o que é termo em aulas anteriores. Ou você reconhece ou você não reconhece. Se você não reconhecer, vai ter o exame de paternidade por DNA, que tem 99% de certeza. Então, você vai ter o seu filho, essa criança que está para ser reconhecida, ela tem o direito a esse reconhecimento, ela tem o direito de saber quem é o pai e a mãe dela. Beleza. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Em sendo um filho maior, isso é um direito que ele tem, de buscar esse reconhecimento. Mas às vezes ele não quer. Às vezes o pai dele é alguém, o pai biológico dele é alguém que não, diríamos assim, que o humilharia, que o constrangeria em sabendo e tendo essa afirmação, né? Então, o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. E o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem a maioridade e a emancipação, porque você é um direito seu, mas às vezes você não quer ter associado ao seu nome, associado ao seu, à sua família, né? Um pai, a sua árvore genealógica, um pai, por exemplo, que seja um assassino, ou que tenha sido, por exemplo, um político corrupto, né? Então, se você é maior de idade, você só pode ser reconhecido se for do seu interesse, da sua vontade. Diz o artigo 1615, qualquer pessoa que justo interesse tenha, pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. Veja que a legitimidade é ampla para contestar a ação de paternidade ou de maternidade, mas é preciso que haja justo interesse. Ou seja, a parte que quiser impugnar, quiser contestar a paternidade ou a maternidade, vai ter que demonstrar em juízo qual o seu justo interesse. Artigo 1616. A sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade. Então, às vezes, veja, quando você vai fazer uma ação dessa de reconhecimento, às vezes surgem animosidades entre a família, né? O pai não queria reconhecer aquele filho, achava que o filho não era dele, cria uma animosidade na família, é uma situação bastante delicada muitas vezes. E esse reconhecimento, quando é feito por sentença, é justamente um reconhecimento imposto pelo Estado juiz às partes, ao filho e ao pai. Isso pode gerar alguma animosidade. E é por isso que a lei diz que
A sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento. Vai produzir os mesmos efeitos. Mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade. Ou seja, às vezes o pai, se houve uma ação judicial de reconhecimento, o pai não quis reconhecer de forma voluntária, a sentença pode determinar que o filho se crie fora e se eduque fora desse pai que foi recalcitrante em reconhecer a sua filiação. Beleza, professor, beleza. E o artigo 1617 diz o seguinte, ó, a filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda mesmo sem as condições de putativo. Veja, eu poderia me casar com alguém, certo? Impedido de ser casado. Existem situações que nós não vimos na aula passada, que não vai cair no seu concurso, que impedem o casamento. Então, suponha que uma delas eu vou trazer para vocês aqui, que eu sei, que é vedado o casamento entre ascendente e descendente. E entre os ascendentes do cônjuge e o seu marido. Então, vamos supor, se eu quisesse casar com a minha sogra, né? A minha sogra tem um parentesco de primeiro grau afim, né? Porque é um parentesco que surge no momento que eu caso com minha esposa. Eu sou impedido de casar com a minha sogra. Isso é uma situação de impedimento. Mas suponha que eu tente me casar com ela e tenha um filho com a minha sogra. Esse meu casamento é nulo. Ele vai ser declarado nulo em algum momento por uma ação judicial. Só que a paternidade, ou seja, o filho que eu tive com a minha sogra e a maternidade dela em relação ao filho serão válidas, né? Poderão resultar de um casamento nulo. Ou seja, não é a nulidade do casamento que vai fazer com que a maternidade e a paternidade não possam ser reconhecidas, porque a paternidade e a maternidade é uma questão de biologia, né? Ou de adoção. Geralmente esse conflito só vai acontecer se houver um caso de haver dúvidas, essa paternidade, essa maternidade vai ser decorrente da biologia, porque também é possível a paternidade e a maternidade por adoção, tá bom? E a adoção, meus amigos, é o nosso próximo tópico, né? Que nós vamos começar a abordar agora. Vamos lá. Eu sempre faço um pequeno resumo, né, teórico, para depois nós irmos ao debate das disposições legais. Então, continuaremos assim no nosso projeto. A adoção, meus amigos, é o ato jurídico por qual uma pessoa assume a condição de filho de outra, de forma definitiva e irrevogável. Ela pode ser feita por pessoas solteiras, uma pessoa solteira pode adotar, certo? Pode ser feita por pessoas casadas que não conseguem ter filhos, pode ser feita por pessoas que vivam em união estável e que desejem adotar e atendam os requisitos legais, que terá um processo legal específico, né, que não é regulado no nosso Código Civil. Ok? Show de bola, professor, show de bola. A adoção gera para o que adotou os mesmos direitos e deveres de um filho biológico. Ou seja, quem é adotado, meus amigos, é filho tanto quanto o filho biológico. Não há diferença legal nenhuma. Inclusive em relação a direitos, deveres, tá certo? Não há diferença legal nenhuma. Além disso, não se pode ter um tratamento discriminatório em relação aos filhos adotivos. Nós já vimos isso na aula passada. Joia? Aí o artigo 1618 fala o seguinte, ó, a adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a norma principal que regula o modo de adoção, não é o Código Civil. O Código Civil apenas faz referência, tá bom? Mas quem regula o procedimento de adoção é o Estatuto da Criança e do Adolescente e não vai cair na sua prova. Então, nós não vamos adentrar profundamente ao processo de adoção. Mas é importante que vocês saibam que a adoção gera para o adotado os mesmos direitos e deveres, ou seja, é uma relação de filiação completa. Mesmo do mesmo nível e com os mesmos direitos e deveres dos filhos que são considerados biológicos. Tá certo? Então, beleza. Artigo 1619. A adoção de maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva. Ou seja, no caso, quando se quer adotar alguém maior de idade,
será necessário um processo, certo? No Poder Judiciário. E vai ter que ter uma sentença constitutiva para se reconhecer essa adoção. Não é algo meramente voluntário entre as partes. Não é um processo que não envolva interesse público. Há interesse público envolvido e, por isso, deve-se dar esse processo de adoção por meio de um processo judicial que utilizará, naquilo que couber, as leis, as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tranquilo, meus amigos? Com isso, nós finalizamos a questão de reconhecimento filial, relações de parentesco, e vamos agora abordar o tema união estável e vamos também debater as disposições legais e constitucionais que falam da união estável. Meus amigos, a união estável é a convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas. Vejam que eu falei aqui, entre duas pessoas, e não entre homens e mulheres. Por quê? Porque, como nós já falamos na aula passada, o Supremo reconheceu a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, é preciso utilizar as terminologias adequadas quando vamos tratar do assunto casamento e união estável, que apesar de nos textos das leis e da Constituição estarem sempre fazendo referências à expressão homem e mulher, hoje vocês têm que ter essa noção, porque é um tema que, vez por outra, gera alguma polêmica, e por isso pode cair na sua prova. Vocês têm que ter essa noção de que se trata, na verdade, de união de pessoas que não tenham impedimentos para casar-se, né? Esse é o conceito, diríamos assim, de união estável. A união estável gera uma série de direitos e deveres para os companheiros. Quem vive em união estável não é chamado de cônjuge, tá certo? É chamado de companheiro. Como, por exemplo, direito à herança, pensão alimentícia, guarda de filhos, entre outros direitos. A união estável é reconhecida pela Constituição Federal e deve ser comprovada por meio de documentos, testemunhas ou outros meios de prova. Vamos agora abordar aqui os artigos que tratam da união estável. O artigo 1723 diz o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituir família. Esse objetivo de constituir família é um elemento subjetivo importante para se configurar a união estável e diferenciar essa convivência pública e contínua e duradoura do namoro, né? Portanto, essa finalidade de constituição de família, ela é essencial para a configuração da união estável, tá certo? E repito, apesar do texto trazer a expressão homem e a mulher, compreendam homem com homem, mulheres com mulheres, certo? Beleza. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, que são os impedimentos do próprio casamento, certo? Não se aplicando a incidência do inciso 4 no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Porque, veja, se a pessoa já é separada de fato ou judicialmente, ou seja, ela ainda não é divorciada, ela ainda não poderia casar-se. Mas se ela já é separada de fato ou judicialmente, ela já pode viver em união estável, certo? As causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. As causas suspensivas do casamento, que não vai cair na sua prova detalhadamente esses artigos 1521 e 1523. Mas existem causas que suspendem a possibilidade do indivíduo casar-se. E essas causas não se aplicam à união estável. Então, em relação, para formar o vínculo de união estável, é mais fácil legalmente se conseguir esse vínculo. Certo? Beleza. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência. Lembrando que companheiros são aqueles que vivem em união estável. E de guarda, sustento e educação dos filhos. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens. Então, no que toca ao regime de bens de uma união estável reconhecida
naqueles parâmetros que nós trouxemos para vocês, o regime de bens, por padrão, será o regime de comunhão parcial de bens. Ok? Que é aquele regime em que o patrimônio obtido na constância do casamento pertence 50% a um dos companheiros e 50% ao outro companheiro. O que vem antes dessa formação da união estável não se comunica. E o que vem por herança também não se comunica. Mas o patrimônio comum obtido durante a relação de união estável pertence a ambos os companheiros. Beleza. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro funcional. A lei e o Estado pretende, quer incentivar que essa relação de união estável se formalize, né? Então, ela incentiva isso por meio de um mero registro num assento do registro civil. Tá joia? E aí se converterá a união estável em casamento. Artigo 1727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem o que nós chamamos de concubinato. Então, suponha que eu sou casado e eu quero ter um amante, né? Quero me relacionar constantemente com um amante. Eu tenho a minha família, minha esposa, meus filhos, e tenho uma concubina, ou seja, tenho um amante, relações não eventuais entre o homem e a mulher. Essa relação não é reconhecida como união estável, não. Porque ninguém pode ter um vínculo de união estável e de casamento, porque isso seria bigamia. Não pode, certo? Bigamia ainda é vedado no nosso ordenamento jurídico. Mas essa relação é conhecida como concubinato, tá certo? Então, ela não tem a proteção jurídica que a união estável tem, e nem que o casamento tem, que são os institutos que o direito civil, o direito de família, pretende dar uma proteção maior, já que ambos são existentes mirando-se à formação da unidade familiar, enquanto que as relações não eventuais entre o homem e a mulher, que são impedidos de casar, são denominadas concubinato, essa relação não necessariamente tem uma finalidade de constituir família. Então, por isso, a proteção que é dada a ela é quase nenhuma, certo? A relação de concubinato não tem uma proteção jurídica que a união estável tem e que o casamento possui. Do usufruto e da administração dos bens dos filhos menores. O Código Civil de 2002, ao tratar do usufruto e da administração dos bens dos filhos menores, prescreve que o usufruto é o direito de usar e desfrutar de um bem sem ser seu proprietário. Certo? Isso que significa usufruto. O usufruto é o direito de usar e desfrutar de um bem sem ser seu proprietário. De acordo com o Código Civil, teve um candidato, teve um atual presidente, ele dizia que não era proprietário do sítio lá de Atibaia, né? Não sei se vocês lembram, ou do hospital, só que ele tinha usufruto, porque no nome dele a propriedade não passava, mas era ele quem usava e desfrutava, inclusive haviam pedalinhos lá no sítio, não sei se vocês lembram. Então, lembre do exemplo do presidente Lula, né? Que dizia, isso não é meu. Ora, o usufruto é um direito real que o indivíduo possui, tá certo? Vedado, portanto, também receber o usufruto como vantagem indevida. Isso também é corrupção, certo? E aí, o que é que acontece? O presidente Lula diz, não, eu não tenho nada assinado, não é meu. Ora, mas se você exercer o direito de usufruto naqueles bens, de fato, o nome correto não é propriedade. Você não era um proprietário, você era um usufrutuário. Mas é vedado ao agente público receber bens e vantagens em usufruto. Do mesmo modo que é vedado ele receber vantagens indevidas para ser proprietário. Então, lembre do exemplo dos pedalinhos, em que quem tinha o usufruto do sítio de Atibaia, era então, à época, condenado, atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Beleza? Porque o usufruto é o direito de usar e desfrutar de um bem sem ser seu proprietário. É um direito real sobre o bem. Certo? Beleza. De acordo com o Código Civil, o usufruto pode ser concedido a uma pessoa física ou jurídica e pode abranger bens móveis ou imóveis.
O usufrutuário tem o direito de usufruir do bem, mas não pode vendê-lo, hipotecá-lo ou aliená-lo de qualquer outra forma. O usufruto pode ser temporário ou vitalício, ou seja, é um instituto reconhecido no direito, certo? E o seu titular, o titular do usufruto, né, faz uso quase de forma plena do bem. A única vedação é que ele não pode exercer os direitos que só o proprietário tem, qual seja, vender o bem, hipotecar o bem ou alienar o bem. Certo? O usufruto pode ser temporário ou vitalício. E pode ser estabelecido por meio de contrato ou por testamento. No que diz respeito à administração dos bens dos menores, que é o assunto que vai cair na prova de vocês, o Código Civil estabelece que, enquanto o filho for menor de idade, os seus bens devem ser administrados pelos seus tutores ou pelos seus pais, né? Se ele tiver pais, quem administra os bens dos filhos são os pais. Se os pais, por algum motivo, não estiverem afastados do poder familiar ou tiverem morrido, quem vai administrar os bens do filho menor será o seu tutor, né? Que, na verdade, esse não será filho dele, será tutelado por ele. Tranquilo? Beleza, professor. Essa administração deve ser feita de forma responsável e em benefício do menor. Então, quem vai administrar os bens do menor não pode fazê-lo em benefício próprio. Deve fazê-lo sempre mirando, atender e proteger o bem e o interesse do menor, levando em conta as suas necessidades e os seus interesses. Os pais ou tutores têm o dever de zelar pelos bens do menor e de prestar contas de sua administração. Então, se você é tutor de um menor e está administrando os bens desse menor, os bens devem ser administrados mirando atender o interesse do menor. Joia? Eles também são responsáveis por escolher os investimentos que serão feitos com o dinheiro do menor, sempre levando em conta a segurança e a rentabilidade dos investimentos. É um cuidado que quem administra os bens dos menores e dos filhos, os pais ou tutores devem ter. Caso os pais ou tutores não cumpram suas obrigações de administração dos bens do menor, podem ser responsabilizados civilmente e até mesmo criminalmente. Ok? Além disso, o Código Civil prevê que, em caso de conflito de interesses entre os pais ou tutores e o menor, quem vai ser chamado para resolver essa questão vai ser o juiz, poderá ser acionado para tomar uma decisão que proteja os interesses do menor, com a intervenção do Ministério Público, que é a instituição em que vocês vão trabalhar, se Deus quiser, após serem aprovados com a ajuda do Everest Concursos. Tá certo, meus amigos? Em resumo, meus amigos, o Código Civil de 2002 estabelece normas claras e objetivas sobre o usufruto e a administração dos bens de filhos menores. Essas normas visam proteger os menores e garantir que seus bens sejam administrados de forma responsável e em benefício deles. Quais são, professor, os artigos que vão falar disso? Bem, os artigos que falam dessa gestão do usufruto dos bens dos menores, artigo 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, que nós vamos ler agora. Beleza? Vamos lá. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens do menor. Ou seja, o pai e a mãe podem usufruir dos bens do menor. Eles também têm a administração dos bens dos filhos menores sobre sua autoridade, sobre o pátrio poder. Compete aos pais e, na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou até serem emancipados. Nós já estudamos o Instituto da Emancipação nas nossas primeiras aulas de Direito Civil. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e aos bens. E, havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária. Lembre que, com o surgimento da nova ordem constitucional, os deveres do pai e das mães, né, da relação conjugal, se igualaram.
de modo que eles devem decidir em comum nas questões relativas aos seus filhos e aos seus bens, não havendo mais hierarquia entre o chefe de família, o pater e a esposa. Não existe mais isso, tá certo? Beleza. O artigo 1691 diz o seguinte, ó, não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Então, os bens dos menores e dos filhos, os pais não podem alienar e gravar de ônus real, os bens imóveis, certo? Se for preciso vender um bem imóvel, se for preciso instituir alguma obrigação no bem imóvel que ultrapasse os limites da administração desses bens, deverá haver, primeiro, buscar o interesse da prole, buscar o interesse do menor, dos filhos, e haverá necessidade de autorização do juiz. Joia? Parágrafo 1 diz o seguinte: podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos nesse artigo. Quem é que pode pleitear caso um pai ou uma mãe aliene, grave de ônus real um imóvel dos seus filhos? Os próprios filhos, certo? Os herdeiros dos filhos ou o representante legal dos filhos. Todos esses podem tentar promover a anulação dessa gravação com ônus real dos imóveis dos filhos. Beleza, professor, beleza. Artigo 1692. Sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, veja o Ministério Público atuando aqui, por isso é importante vocês conhecerem essas disposições. O juiz lhe dará curador especial. Nós vimos, quando estávamos estudando direito processual civil, que quem exerce a função hoje em dia de curador especial é a Defensoria Pública, não mais o Ministério Público, mas o Ministério Público é fiscal da ordem jurídica e ele tem legitimidade para requerer que o juiz decida quando houver um conflito de interesses entre o interesse dos pais e do filho. Beleza. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais os bens adquiridos pelos filhos, os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento. Ou seja, se o filho foi havido fora do casamento e antes dele ser reconhecido, os pais não têm direito de usufruir e administrar os bens desse filho, né? Então, excluem-se do usufruto e da administração dos pais os bens que o filho possua. Que filho é esse? Aquele que foi havido fora do casamento, até que ele seja reconhecido. Se o pai quiser administrar os bens desse filho, deverá reconhecê-lo. Tá joia? Inciso 2. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos, no exercício de atividade profissional, e os bens com tais recursos adquiridos. Veja, às vezes o filho já tem 16 anos e tem economia própria. Então, é ele que vai administrar os seus próprios bens e vai usufruir dos seus próprios bens. Esses bens auferidos pelo filho maior de 16 anos, a partir da sua renda, da sua receita própria, não estão autorizados os pais a terem usufruto só por serem pais, ou administrar só por serem pais. Tá certo? Quem administra esses bens é o próprio filho maior de 16 anos. Os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Às vezes, há bens que são deixados em herança para o filho de alguém. O avô deixa para o filho aquele bem. Deixa para o neto, por exemplo. Esse neto é filho de alguém lá. E agora o avô diz, olha, eu vou deixar esses bens, mas esses bens não vão poder ser usufruídos, por exemplo, pelo pai dessa criança, que, por exemplo, a abandonou e ela foi criada pelo avô, por exemplo. Então, os bens deixados ou doados ao filho, sob condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais, não poderão ser usufruídos pelos pais nem administrados pelos pais. E o inciso 4 diz: os bens que aos filhos couberem na herança, quando os pais forem excluídos da sucessão. Nós falamos por cima nas aulas passadas que é possível excluir os pais da sucessão, né? E ainda assim deixar para os netos os seus bens.
Isso acontece quando, por algum motivo, né, legal, os pais, o testador, né, o detentor da herança, o titular dos bens que vão ser doados pós-mortem, né, trata aqueles como indignos de receberem a herança. Aí eles podem ser excluídos da herança. E nesse caso, esses bens podem ficar até para os netos, mas para esses que foram excluídos da herança, eles não terão direito de usufruir e administrar os bens de seus filhos. Terá que haver outro administrador, que será nomeado em juízo, que será designado como tutor dessa criança, né? Ou curador dos bens dessa criança. Certo? Então, com isso, nós encerramos aí a primeira parte da aula. Falamos aí de adoção, de usufruto dos bens, usufruto e administração dos bens dos filhos, e falamos de união estável, e falamos um pouquinho ainda sobre reconhecimento de filiação. Agora nós vamos falar, no próximo vídeo, sobre os alimentos, tá certo? Eu vou tentar dividir essas aulas em vídeos pequenos, para que vocês acompanhem na sequência cada um deles. Tá joia, meus amigos? Valeu, continuem, assistam o próximo vídeo, que nós vamos continuar aqui o estudo sobre os alimentos para tentarmos finalizar esse nosso material. Valeu, galera. Um abraço.